O dia que eu descobri que o meu namorado usava o meu carro para andar com a ex dele. Eu ouvi alguns comentários sobre esse assunto esses dias, então hoje eu resolvi esclarecer, contando tudo como realmente aconteceu. Eu namorei com esse menino durante 1 ano e meio. Quando a gente começou a namorar, eu não sabia que ele tinha uma ex. Até que um dia eu fui para casa dele de surpresa e chegando lá, tava só ele e uma menina sozinhos. Mas a menina tava deitada no sofá, com edredom e na maior liberdade. Então ali ele disse que ela era prima dele e eu acreditei. Se passou um tempo, até que um dia ele pediu o meu carro para buscar uma encomenda na casa de um amigo dele. E como eu não poderia ir junto, confiei nele e dei o meu carro para ele ir sozinho. Primeira vez que eu fiz aquilo de emprestar o meu carro. Então depois dessa vez eu comecei a emprestar sempre. Eu confiava nele. Para vocês terem noção, às vezes eu deixava o meu carro com ele e andava de Uber. Não me perguntem como eu cheguei nesse nível. Mas beleza. Um belo dia, os meus pais estavam indo viajar para casa da minha avó. E como fazia tempo que eu não ia para lá, aproveitei umas folgas que eu tinha e fui com eles. Então eu avisei o meu namorado e deixei o meu carro com ele. Fomos para casa da minha avó, chegamos lá de noite. No dia seguinte eu passei o dia com eles. E quando foi de noite, umas 9 horas da noite, recebi um vídeo de uma amiga minha. Quando eu baixei aquele vídeo, era o meu namorado com o meu carro, com a ex dele na frente e as amigas dela sentadas no banco de trás. O som estralando, todo mundo bebendo, chegando na festa se achando com o meu carro. Liguei para minha amiga na hora e perguntei o que estava acontecendo. Então ela me explicou, disse que estava na festa, meu ex estava lá com a ex dele, com o meu carro. Então na mesma hora eu me arrumei e pedi para minha mãe me levar até a rodoviária. Consegui comprar a passagem e voltei para minha cidade. E voltei daquele jeito, com sangue no olho. Chegando na minha cidade, eu peguei um Uber e fui direto para a delegacia. O afilhado do meu padrinho, ele é policial, ele estava de plantão naquele dia. Então no desespero eu fui lá pedir uma ajuda para ele. Chegando lá eu já contei tudo o que tinha acontecido e então o afilhado do meu padrinho foi me ajudar. E ele foi comigo até a festa para eu buscar o meu carro. Então cheguei lá na festa para poder buscar o meu carro e a melhor parte de todas foi ver a cara do meu namorado com a ex dele quando eles me viram. Mas a única coisa que eu realmente queria ali era o meu carro, só o meu carro. E não teve briga, não teve nada. Eu simplesmente peguei o meu carro e saí andando. A minha preocupação ali naquele momento era somente o meu carro e não macho. E assim que eu saí daquela festa, o meu ex, vamos se dizer assim agora, me mandou uma mensagem indignado dizendo que eu menti pra ele, que eu falei que eu ia viajar e não fui, só pra ver como que ele estava aqui, só pra ficar vigiando ele. Fala sério, é muito moleque. Não é atitude de uma pessoa que tem juízo, né? Então excluí ele, bloqueei ele de tudo, deletei ele da minha vida e foi exatamente assim que aconteceu. E sim, pra quem quer tanto saber, tô conhecendo uma pessoa nova sim, sou solteira e tá tudo certo. E eu ouvi alguns comentários dizendo que não era pra eu ir ter ido buscar o meu carro, que eu passei vergonha sem necessidade. Vergonha passou eles que tiveram que voltar embora de a pé. Eu fui embora com meu carro. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E o meu marido que não queria ter filho comigo por causa da cor da minha pele. A família do meu marido veio da Angola quando ele era muito pequeno. E era uma família bem tradicional. Todos os domingos eles se reuniam e tinha muita festa, tinha muita bebida. Eles eram muito assim, muito alto astral. Eu acho que eu nunca conheci uma família tão unida e tão feliz como a família do meu marido. O problema todo estava na mãe dele. A mãe dele não aceitava ele ter se casado com uma pessoa de pele mais clara. E ela sempre dizia pra ele que se ele tivesse filho comigo, ela não consideraria o nosso filho
se ele viesse a nascer de pele clara, neto dela. Meu marido, gente, ele sofria muito com isso. A mãe dele, assim, a rainha dele, sabe? Era o maior exemplo de tudo pra ele, era a mãe. Já estava com 28 anos e, obviamente, nós dois estabilizados, ele era concursado e eu também. Eu queria ter um filho. Sempre foi o meu sonho ser mãe. E ele dizia que não era o momento, que estava preparado. Só que eu sabia que não era isso. Por causa dessa situação, ele tomou a decisão que veio acabar com o nosso relacionamento. Ele fez uma vasectomia sem me falar nada. E o meu marido, que não queria ter filho comigo por causa da cor da minha pele, ele fez uma vasectomia sem me consultar, sem me falar nada. Eu disse a ele que eu sabia que ele não queria ter filho comigo, não era porque ele não se sentia preparado. E aí ele começou a chorar, disse que sim, que era verdade, que a mãe dele não iria aceitar. Não estava preparado pra ver a mãe dele e a família dele rejeitando o filho. E, gente, obviamente que a família dele não ia rejeitar nosso filho. A dele ficava perguntando quando é que vinha bebê. E a mãe dele ficava com a cara super feia, porque só pra gente casar já foi assim uma confusão que a mãe dele fez no dia do casamento. Depois disso, ela me pediu desculpa, disse que ela não deveria ter se metido, e aí a gente seguiu numa relação respeitosa. Mas eu sabia que ela não gostava de mim, eu sabia que ela não queria que eu estivesse casada com o filho dela. Depois que eu tive essa conversa com ele, que eu falei pra ele que eu sabia que ele não era isso, que ele não se sentia preparado, ele pegou e confessou pra mim, fez vasectomia, porque ele não teria filhos comigo, que se eu realmente quisesse ter filhos, que eu tivesse filho com outra pessoa. Na hora que ele falou isso, gente, eu juro, eu nem reconheci ele. Pra ele, a mãe dele era muito mais importante do que o nosso casamento. Até porque, dependente de como viria o nosso filho, era neto dela. Talvez ela falasse aquilo só pra incomodar ele mesmo. Aí eu falei pra ele, então realmente eu tenho que ter filho com outra pessoa, que não você. Deu gostinho à mãe dele de terminar. Por incrível que pareça, um ano depois, eu engravidei. Muito aleatoriamente, tipo, não era pra ter engravidado, eu não estava no período fértil, e aí eu engravidei de uma outra pessoa que me respeita, que me ama, me coloca acima de qualquer pessoa e qualquer coisa. Como eu descobri que a cabeleireira do meu bairro tava enrolando todo mundo? Tinha uma mulher no meu bairro que ela tava fazendo o cabelo de geral, meninas crespas e meninas cacheadas, sabe? Ela finalizava o nosso cabelo que não ficava de um jeito que quando a gente finalizava em casa, ficava impecável. E ela falava que o produto que ela usava no nosso cabelo era importado, que ela ia buscar em outro país, que não tinha no Brasil, por isso que o produto deixava o nosso cabelo daquele jeito. E a gente comprava aquilo, porque na embalagem não era uma embalagem que a gente via aqui no Brasil, entendeu? Enfim, ela tava super famosinha lá no meu bairro por conta do produto que ela usava no nosso cabelo. E todo mundo fazia fila pra ir no salão dessa mulher. Mas como tudo na vida, e como sempre na vida, a verdade aparece, a verdade apareceu. Uma vez eu tava voltando de uma festa, já era de noite, e eu vi um carro estacionado em frente ao salão dela, e eu vi uma movimentação de caixa indo e caixa voltando. Eu falei, nossa, será que estão roubando o salão dela? Fui observando aquela movimentação, fiquei ali parado uns 15 minutos. Até que quando eu olhei pra dentro do salão, ela tava lá dentro do salão. Falei, então ela tá lá. Mas o que são essas caixas chegando? Será que são os produtos que ela importa? Fiquei de dentro do meu carro, olhando. Aí o carro que tava deixando as caixas e levando outras caixas foi embora. E ela ficou lá dentro com mais 2 pessoas. Amor, vocês não sabem o que eu via ela fazendo. Ela tava pegando um produto e colocando dentro do frasco do produto que ela dizia ser importado. Vocês estão entendendo? Eu olhei aquilo e eu pensei, ela deve estar repondo, né? Deve ser o refil. Mas como eu sou uma pessoa desconfiada e uma pessoa curiosa, falei, eu vou olhar mais lá de perto na janela pra ver se realmente é a embalagem que ela fala pra gente. Saí devagarzinho de dentro do carro e quando eu tava chegando próximo à janela pra entender o que ela tava fazendo, eu olhei pro chão e tinha um produto cheio no chão, com uma embalagem que eu nunca tinha visto no salão dela. Aí eu pensei, cara, deve ter caído, com esse sobe e desce de caixa toda hora, caiu e ninguém viu porque tá de noite. Peguei o produto que tava cheio. Quando eu abri pra cheirar, isso eu sentada ali na calçada dela, tá? Eu não podia ficar em pé, porque senão ela ia me ver pela janela. Peguei o produto, abri e cheirei. Quando eu cheirei, era o produto que ela usava no nosso cabelo, que ela falava que era importado. E aí, quando eu cheirei o produto, eu falei, cara, não pode ser. Eu fiquei naquele estado de negação, sabe? Porque a embalagem no produto e o produto vende aqui no Brasil. Fui pra casa, no outro dia eu lavei o cabelo e passei o produto. Falei, não, vou finalizar meu cabelo com produto e vou esperar secar pra ver se vai estar o mesmo resultado. Não é possível. Secou e ficou exatamente, absolutamente, com o mesmo resultado. Agora que tá minha dúvida. Eu não sei se eu falo isso pra todo mundo, eu não sei se eu não falo. Ah, e o produto é esse aqui, tá? O ativador de caixa de definição prolongada. É o lançamento de salão online. É perfeito, gente. Só usem no cabelo. A vontade que eu tô é de chegar lá no salão e falar assim, ó, toma aqui, ó, fulana.
Achei o produto que você usa no nosso cabelo e deixa impecável. E você falava que era importado. Mas eu já passei a dica pra vocês. Usem o produto e aí se eu resolver falar alguma coisa pra ela, eu volto aqui pra falar com vocês. A história que eu vou contar pra vocês hoje é sobre o dia em que eu apanhei da esposa do meu namorado. Ei, fica que tem história nova. Eu conheci ele através da minha prima, na época em que ela ficava com ele. Direto nós saíamos pra festas, bares, vários programas assim, com o nosso grupo de amigos e ele sempre no meio. Ele sempre foi uma pessoa muito bacana, muito legal, muito educado, muito engraçado, muito gentil, muito tudo. Só que o rolo dele sempre foi tipo um fica, sabe? Nunca foi nada sério. Logo depois eles terminaram, mas ele continuou saindo com a gente, afinal nós todos tínhamos virado amigos. Até que ele começou a dar em cima de mim e tudo, mas eu conversei com a minha prima, falei, olha, fulano tá dando em cima de mim e tal, não sei o que. A minha prima falou assim, olha, se tu quiser pode ficar com ele, eu não sinto nada, foi só um rolo, a gente só ficou. Se tu quiser pode ficar, por mim não tem problema. Então eu comecei a dar confiança pra ele, naquela época eu tava sozinha, tava aproveitando a vida e tal. Não demorou muito pra ele me pedir em namoro e eu aceitei. E nós passamos exatamente 6 meses namorando. E ele lá o tempo todo comigo, com os meus amigos, indo pra cima, indo pra baixo, conhece minha família, faz isso, faz aquilo. E eu conheci a irmã dele. Pra vocês terem uma noção de como a família toda é uma família que não vale nada, eu conheci a irmã dele. Porque ele falava pra mim que a mãe dele já tinha falecido, que os pais já tinham falecido, que era só ele e a irmã dele. Beleza, eu tava extremamente apaixonada por ele. Como eu não tinha nada a esconder, eu batia foto, eu fazia vídeo, eu fazia stories, eu postava em todos os lugares, em todas as redes sociais que eu tinha. Porque até então ele era meu namorado e eu não tava devendo nada pra ninguém. Ele, pelo contrário, tinha uma conta no Instagram onde ele mal mexia, era uma conta privada, tinha pouquíssimas pessoas realmente muito próximas e ele quase nunca postava, mas eu pensava que era o jeito dele, né, que não gostava muito de rede social e tal. Mas eu sempre postava. E o meu Instagram também era privado, então eu acho que por isso que ele não se preocupava muito. Eu tinha, sei lá, uns 200 e poucos seguidores só. Só que o que a gente não contava é que um desses meus seguidores conhecia ele e conhecia a esposa dele, porque essa pessoa encaminhou os meus stories, os meus vídeos, as minhas fotos, todas para a esposa dele. Um belo dia eu estava no meu trabalho, nessa época eu era vendedora de loja, quando entrou uma mulher e eu fui para atender essa mulher. Quando eu cheguei perto dela, a mulher não deixou nem eu sequer abrir a boca. Ela simplesmente me deu um tapa no meio do rosto, me jogou no chão e começou a me bater muito. E eu, como eu era besta, como eu era frouxa, gente, eu não sabia nem revidar. Eu só fiquei ali no chão apanhando da mulher. Conseguiram separar a gente da briga, né? Conseguiram tirar a mulher de cima de mim. A mulher que tava me ofendendo, me chamando de piranha, de vagabunda, disso, de aquilo. E eu, tipo, chamando ela de louca, né? Porque eu não sabia quem ela era. Perguntei por que ela tava fazendo aquilo, o que eu tinha feito, que eu nem conhecia ela e tal. Aí ela foi e falou que aquilo era pra eu aprender a não mexer com o marido dos outros. Parte 2. Quando ela falou isso, eu fiquei tipo, que marido? Não tô mexendo com o marido de ninguém, eu sou comprometida e tal. Ela falou, tu é comprometida com fulano, né? Aí eu falei, sou. Ela disse, pois é, ele que é meu marido. Meu mundo, nessa hora, ele caiu. Meu mundo, ele detonou nesse momento, porque eu não tava acreditando no que aquela mulher tava falando. Na minha cabeça, ela tava inventando aquilo. Eu não queria acreditar que ela era esposa dele. Quando ela se acalmou, quando eu me acalmei, ela veio e falou pra mim que ela era a esposa dele, que eles eram casados há não sei quantos anos e tudo. Continuou me ofendendo, né? Só que eu falei pra ela que eu não sabia que ele era casado. Na cabeça dela, ela pensava que eu sabia. Mas eu falei pra ela que eu não sabia. Que eu levava uma vida comum com ele de namorado, porque eu não sabia que ele era comprometido. Assim, ela não ligou muito pra mim não, né? Ela saiu, ela foi embora me ofendendo, me xingando, dizendo que era pra me afastar do marido dela, porque ele era marido dela, porque eu era uma vagabunda, porque eu era aquilo. Ela foi embora, nem quis conversar muito comigo. Por outro lado, a minha chefe não gostou muito daquela situação, né? E é óbvio que ela me mandou pra fora da loja por causa de toda aquela confusão, de todo o barraco que eu tinha armado e de todas as clientes que eu tinha expulsado na loja naquele dia. Eu liguei muito pro meu namorado, eu liguei e ele não atendia o telefone. Mandei mensagem e nada dele receber as minhas mensagens. Quando demorou muito, a foto dele do WhatsApp sumiu. Eu percebi que ele tinha me bloqueado no WhatsApp. Fui pro Instagram, a conta dele não existia mais. Fui pra tentar falar com a irmã dele, não consegui mais contato com a irmã dele. Simplesmente todos os contatos que eu tinha dele desapareceram. Mas eu sabia onde a irmã dele morava, porque ele falava pra mim que ele morava junto com ela, né? E hoje eu vejo que não, que ele não morava com ela. Ele só me dizia que era lá a casa dele, pra ele ter um álibi, né? Digamos assim. Mas eu fui bater lá na casa dela. Quando eu cheguei lá, no primeiro dia que eu fui, eu bati muito na casa e ninguém me atendeu. Foi no outro dia, eu fui lá de novo, bati de novo e ninguém me atendeu. Até que eu fui em um outro momento, fiquei tipo assim, de tocaia perto da casa, vendo se alguém aparecia lá. Quando de repente a irmã dele apareceu e eu fui pra cima dela, né? E aí ela me disse que ele fazia
fazia essas coisas, que ele tinha várias namoradas espalhadas pela cidade, que ele era casado e tal, que ela ajudava ele, que ela cobertava porque ela era irmã dele e tudo. E eu perguntei onde é que ele morava, porque eu queria bater lá na casa dele, eu queria conversar com a esposa dele, mas ela não quis me dizer de jeito nenhum. Eu fiquei tão mal com toda aquela história, eu queria muito lá na casa dele fazer confusão, sei lá, bater nele, conversar com a esposa dele, alguma coisa eu queria fazer. Mas a irmã dele não quis me dizer o endereço de jeito nenhum. E eu pensei, né, em, sei lá, seguir ela, eu já tava pra ficar doida com aquela história. Mas eu conversei muito com alguns amigos meus e eles falaram que era pra eu deixar essa história pra lá. Não ia adiantar nada eu fazer confusão, porque provavelmente ele já estava acostumado a fazer isso, a mulher dele já estava acostumada a aceitar. E eu não ia ganhar nada indo lá fazendo confusão, que aquilo só ia piorar o meu estado. Enfim, conversei muito com os meus amigos e decidi deixar essa história pra lá, decidi não ir mais atrás dele. Por incrível que pareça, ele não veio atrás de mim, ele não me ligou, ele não mandou mensagem, não me procurou absolutamente nada. Ele simplesmente desapareceu da face da terra. Eu saí como amante e eu ainda apanhei na rua, ainda fui demitida do meu emprego, tudo isso por causa de um traste como ele. Aquilo me abalou muito por um tempo, mas depois eu segui minha vida, eu entendi que não valia a pena eu ficar daquela forma, eu consegui outro emprego. A minha prima jura de pé junto que ela não sabia que ele era comprometido, eu tenho as minhas dúvidas, mas também não tenho como provar que ela sabia. E assim, até hoje é uma história que me magoa muito, né? Porque eu amava ele, eu era muito apaixonada, então hoje em dia quando fala nisso ainda me dói um pouco, sabe? Mas eu entendi que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida também, foi ela ter descoberto, ter me avisado a tempo e eu ter conseguido me livrar dele antes que as coisas, sei lá, pudessem ter ficado mais sérias, de repente eu ter engravidado ou alguma coisa assim. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso.